Você sabe qual é o paralelo entre a Páscoa no Antigo Testamento e a Páscoa no Novo Testamento? Qual é o paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento? Você sabe o que é que Jesus Cristo ele veio a fazer com a Páscoa? O que Jesus fez com a Páscoa, você sabe? O que é que a Páscoa ela fez conosco? E como é que nós devemos celebrar essa festa hoje? E para nós respondermos a essas perguntas, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, e nós vamos ler a partir do ao capítulo 22, a partir do versículo 7. Lucas, capítulo 22, e nós vamos ler a partir do versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, na qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Versículo 14, acompanhem comigo. Quando chegou a hora, Jesus e os apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, a nossa oração, Deus, é que o Senhor possa falar conosco numa noite como essa. Que o Senhor possa preparar os nossos corações para a mensagem que vem do Senhor. E que o Senhor possa transformar as nossas vidas a partir da Tua presença e a partir da Tua palavra, Deus. Que essa possa ser uma noite, Deus, muito especial, onde haja salvação de vidas, onde haja mudança de mente, Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida como um servo nas Tuas mãos. E é por isso que eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Diante desse texto, a primeira pergunta que nós iremos fazer é: qual é o paralelo entre a Páscoa no Antigo Testamento e a Páscoa no Novo Testamento? Qual é o paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento? Porque hoje, ao olharmos para a história, ao olharmos para o cenário, nós somos privilegiados porque podemos ver um pouco mais do que o povo via no passado. E ao olharmos lá para trás, veremos que o povo de Deus, ele estava vivendo debaixo da opressão do Egito, debaixo da escravidão do Egito e debaixo da opressão de Faraó. Mas a noite da Páscoa era a noite da libertação. E aquele povo sairia debaixo das mãos de Faraó. Aquele povo sairia debaixo das mãos do Egito. E eles se tornariam propriedade exclusiva de Deus. E isso nos lembra o quê? Isso nos leva aonde? Isso nos remete a qual outra cena? A cena de Jesus Cristo sendo crucificado no madeiro, para que a partir da morte e da ressurreição dele, nós fôssemos libertos da condenação do pecado que é a morte eterna. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que Deus, ele, por causa do sacrifício de Cristo, nos arrancou do império das trevas e nos colocou num reino de luz. Consegue perceber o paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento? Consegue perceber a ligação entre a ceia no Antigo Testamento, entre a Páscoa no Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo no Novo Testamento? Existe um paralelo muito forte entre o Antigo e o Novo. O faraó, dentro da tipologia, dentro desse paralelo que nós iremos montar, ele representa o diabo, ele representa Satanás. O domínio de Faraó sobre o povo de Israel, ele representa a escravidão do pecado. Portanto, aquele animal, aquele cordeiro puro, que é morto em favor dos pecados daquele povo, ele aponta diretamente para Jesus Cristo, que naquela cruz morre pelo pecado da humanidade como um todo. E a libertação do Egito, ela fala da nossa salvação. A Páscoa no Velho Testamento é uma das maiores figuras de redenção, porque a libertação daquele povo no Egito, ela fala exatamente da nossa salvação. A Páscoa no Velho Testamento fala da nossa nova vida em Cristo Jesus.
O texto no Antigo Testamento é lindo de ver, porque ele é carregado de figuras proféticas e todas elas estão apontando para Cristo o tempo todo. Por exemplo, Jesus Cristo, no livro de João, no capítulo 3, ele diz: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E se você quiser conhecer o contexto histórico desse texto, você precisa voltar a Números capítulo 21, onde diz que uma maldição estava assolando o povo. O povo estava sendo picado por cobras e por causa disso aquele povo estava morrendo. E Deus diz: eu vou tratar essa situação. Eu vou cuidar de vocês. Moisés, eu quero que você erga uma serpente de bronze, e o bronze na tipologia fala de juízo, e todo aquele que for picado por uma cobra e olhar para a serpente de bronze, este será curado. Mas aquele que for picado e não olhar para a serpente, certamente morrerá. E Jesus diz: assim como Moisés levantou aquela serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, porque há uma maldição assolando o povo. Que maldição é essa? É o pecado. E por conta do pecado, o povo vai experimentar a morte eterna. E o que Jesus está dizendo é: eu vou ser levantado no madeiro, eu vou ser levantado numa cruz, para que todo aquele que estiver experimentando de uma condição de morte, de uma condição de pecado, possa olhar para mim e receber a cura, possa olhar para mim e receber a salvação. O Evangelho é pregado de diversas maneiras no Antigo Testamento, através de figuras que apontam o tempo todo para Jesus Cristo, para a pessoa de Cristo. Um outro exemplo é o caso de Abraão. Deus chega para Abraão e diz: eu quero que você sacrifique o seu filho Isaque. Eu não sei se você sabe, mas Isaque era o filho da promessa, o filho que Abraão esperou por toda a sua vida. Era um filho amado, um filho querido. Imagine você a ligação de Abraão com Isaque. E Deus olha para Abraão e diz: eu quero que você me entregue esse filho, eu quero que você me sacrifique esse filho. Então Abraão e Isaque, eles vão caminhando em direção ao local do sacrifício, e em determinado momento Isaque percebe que o pai, ele tem nas mãos o cutelo, a faca, as pedras, ele tem nas mãos a madeira, mas ele não tem nas mãos o cordeiro. Então ele olha para o pai e diz: onde está o cordeiro que nós vamos sacrificar? E Abraão responde: Deus proverá. Quando eles chegam no local onde o cordeiro haveria de ser sacrificado, eu imagino a cena. Abraão, ele tem que preparar o seu filho Isaque. Ele tem que, de certa forma, amarrar talvez o seu filho, colocar ele ali de forma imóvel sobre o altar. E quando ele pega o cutelo, ele pega a faca para matar o seu filho, o filho da promessa, Deus para tudo, e ele traz um cordeiro que haveria de substituir Isaque. Por isso, quando Abraão diz para Isaque: filho, Deus proverá um cordeiro, ele não apenas está dizendo para o seu filho que Deus haveria de prover um cordeiro para substituí-lo, como ele estava dando um recado para toda a humanidade, dizendo: um dia, Deus enviará o cordeiro que irá nos substituir na condenação do pecado, que é a morte eterna. Um dia Jesus Cristo vai enviar o cordeiro que vai morrer no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Tanto é que quando Jesus ele aparece no Novo Testamento como figura pública, João Batista ele aponta o dedo para Jesus e ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que pode arrancar o pecado do mundo. E ele só diz isso porque no Antigo Testamento havia essa figura de um animal inocente que era morto em favor do pecado da humanidade. E esse animal puro, ele apontava para quem? Para Jesus Cristo, que um dia viria como um cordeiro santo, puro e perfeito, e morreria uma única vez por todo o pecado da humanidade. O Velho Testamento e o Novo Testamento estão completamente conectados. As figuras se cumprem nos mínimos detalhes. E isso é tão verdade que em Êxodo capítulo 12, o texto da Páscoa no Antigo Testamento, o texto que o Israel Mazakorati trabalhou com vocês na semana passada, este texto, ele aponta para Jesus Cristo. No versículo 3 diz que o cordeiro, ele deveria ser separado no dia 10. E é impressionante porque Jesus, ele entra em Jerusalém no dia 10. O texto de Êxodo diz que o cordeiro deveria ser considerado por todos puro. Qual foi o julgamento que Pilatos deu acerca de Jesus? Não vejo nele
culpa alguma, não vejo nele culpa alguma. Percebe como há uma só mensagem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Eu não sei se você percebeu, mas há uma conexão intencional entre o tempo da Páscoa e o tempo do sacrifício de Cristo. Houve uma conexão intencional entre os elementos da Páscoa e os elementos da ceia. Nada disso foi por um acaso. Nada foi por um acaso, tudo foi pela providência de Deus. Porque Deus queria chamar a atenção da nação judaica, Deus queria chamar a atenção do seu povo, para aquele que de fato é o verdadeiro Cordeiro, para Jesus Cristo que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Só Jesus Cristo pode morrer de uma única vez pelo pecado do mundo todo. Só Jesus Cristo pode nos dar perdão, Ele de fato é o único Cordeiro de Deus. Agora, se Jesus é o único Cordeiro de Deus, o que é que Jesus Cristo ele vem fazer com a Páscoa? O que é que Jesus ele faz com a Páscoa que nós conhecemos? É interessante porque Jesus ele começa pedindo aos seus discípulos para eles irem preparar a Páscoa. Jesus começa pedindo aos discípulos para que eles possam ir preparar a refeição da Páscoa. E segundo William Barclay, essa preparação ela não acontecia somente no local onde haveria a refeição, mas era uma preparação que envolvia a cidade como um todo. Eram feitos reparos nos caminhos, as pontes eram consertadas, os túmulos eram caiados, nas sinagogas eram ensinados tanto o significado quanto a história da Páscoa. Todo judeu deveria voltar para Jerusalém, enfim. A preparação da Páscoa ela envolvia a cidade inteira. Mas a preparação desta refeição em específico, ela foi ainda mais cuidadosa, ela foi ainda mais preparada por Jesus. Porque Jesus tinha como um objetivo marcar o dia desta refeição, sinalizar este dia como um sinal histórico, onde a Páscoa seria celebrada agora em favor de toda a humanidade. Desse dia em diante, não somente os judeus comemorariam a libertação da escravidão do Egito, mas desse dia em diante, todos os povos poderiam comemorar a libertação da condenação do pecado, que é a morte eterna. Diante desse dia, todos os inimigos de Deus, de Jesus, estariam derrotados. A morte, o pecado e Satanás. E é exatamente por isso que no versículo 15, Jesus diz: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Porque mais do que preparar a cidade, mais do que preparar a refeição, Jesus queria preparar os discípulos para aquilo que haveria de acontecer. Jesus queria preparar o coração daqueles homens. Satanás havia pedido para peneirar os discípulos. Mas Jesus, ele não só ora pelos discípulos, ele não só intercede pelos discípulos, como ele quer preparar o coração dos discípulos para aquilo que haveria de acontecer. E é impressionante ver nesse relato de Lucas, do capítulo 22, porque ele é enfático em nos mostrar como o pecado, ele está aparente no coração dos discípulos, como o pecado, ele está vivo no coração dos discípulos. Jesus está ali, se colocando como cordeiro que haveria de ser morto. Jesus está se oferecendo como cordeiro que haveria de ser açoitado, humilhado, crucificado e morto em favor da humanidade. E enquanto ele está se oferecendo como este cordeiro, os discípulos estão diante dele, discutindo qual deles era o maior. Discutindo qual deles era o mais importante, qual deles era o mais amado, qual deles era o mais famoso. Olha por que tipo de gente Jesus está se entregando. Olha por que tipo de pessoa Jesus está se oferecendo como cordeiro que haveria de ser morto. E Lucas ainda nos mostra que no meio de toda aquela roda de vaidade, ainda há a presença do traidor. E talvez essa ênfase seja para nos mostrar que por conta do pecado no coração dos discípulos, todos ali fossem traidores de Jesus. Por conta do pecado no coração do homem, todos nós somos traidores de Cristo, todos nós traímos a Cristo. E as cenas seguintes, narradas neste capítulo, são justamente as cenas da prisão de Cristo, de Pedro, aquele que havia dito que seguiria Jesus até a morte, se preciso for, o negando, dizendo que não o conhecia, e da morte propriamente dita do Cordeiro. É por essas pessoas que Jesus estava se entregando.
Eram por pessoas assim que ele estava se oferecendo como Cordeiro da Páscoa. E o mais impressionante nessa história toda é que Jesus ele não só se entrega por pecadores, assim, por esse tipo de gente, como ele se entrega antes mesmo que essas pessoas pudessem o trair. Antes que Judas pudesse trair a Jesus, antes que Pedro pudesse negar a Jesus, ele já estava se oferecendo como o Cordeiro da Páscoa, como o Cordeiro que haveria de ser morto. Jesus ele não só perdoou os pecados que o povo cometeu no passado, como ele deixou bem claro que ele perdoou os pecados que nós também haveríamos de cometer. A garantia do perdão de Deus quando há arrependimento nos nossos corações. A garantia do perdão de Cristo quando nos arrependemos de verdade. Mas Jesus, ao comer esta última refeição de Páscoa, com seus apóstolos, ele traz um caráter todo especial para essa refeição. Ele traz um momento todo especial, porque a partir dessa refeição de Páscoa, Jesus ele começa a instituir a ceia que eu e você conhecemos. Jesus ele não só participa da Páscoa, ele não só se oferece como Cordeiro Pascual, como ele também traz a partir desta refeição um novo significado para essa festa, um novo significado para essa celebração. A festa judaica celebrava o fato de Deus ter libertado o povo da escravidão do Egito, mas agora a ceia celebra o fato de Deus ter nos libertado da condenação do pecado. O Cordeiro Pascual, aquele animal que é morto em favor do povo, ele aponta para o pão na ceia. E o pão na ceia ele já não representa mais o corpo de um animal, mas agora é o corpo do próprio Cristo, que é repartido em favor da humanidade. O vinho na Páscoa, ele representa o sangue de um animal que é aspergido nas portas. Mas agora o vinho na ceia, ele representa o sangue de Jesus Cristo, que é o único capaz de nos dar a vida eterna. A Páscoa representa a antiga aliança de Deus com Israel. Mas agora a ceia, ela representa a aliança de Deus com todos os povos, com todos os seus filhos. A partir dessa nova aliança, Jesus dá início a uma nova nação, a uma nova humanidade, composta agora por todas as tribos, línguas e raças. E Lucas ele quer nos mostrar nesse texto que a ceia cristã, ela não só substitui essa celebração de Páscoa, como ela assume o seu significado e ela eleva esse significado ao seu potencial máximo. Dessa forma, a ceia cristã, ela assume um significado universal, porque a libertação que ela proporciona não é mais só a libertação de Israel, mas agora é a libertação de todos os povos da condenação do pecado. É a libertação de todos os povos da condenação, que é a morte eterna. Através da ceia hoje nós podemos festejar. Através da ceia hoje nós podemos nos alegrar. Nós podemos agradecer a Deus, porque a morte já não tem mais poder sobre as nossas vidas. O pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Satanás já não tem mais poder sobre nós, porque agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o seu povo, a sua família, a sua igreja, a sua noiva. Nós somos o seu povo lavado e remido pelo seu sangue. E a ceia, ela sempre nos traz essa boa notícia, porque ao mesmo tempo que ela nos traz a memória do que Cristo fez por nós naquela cruz, ela enche os nossos corações de esperança, para que nós possamos viver uma nova vida, dentro de uma nova perspectiva, com uma nova maneira de enxergar, de falar, de sentir, de se comportar. Uma vida de liberdade, uma vida plena, uma vida cheia de propósito e significado. A Páscoa no Novo Testamento é a vitória de Deus sobre tudo o que fere a vida. A Páscoa no Novo Testamento é a passagem da morte para a vida. A Páscoa agora é a passagem da morte para a vida. Isso é uma verdade. Se a Páscoa é uma passagem da morte para a vida, o que é que a Páscoa ela faz conosco? O que a Páscoa ela influencia nas nossas vidas? Qual é a praticidade da Páscoa na nossa vida hoje, no nosso dia a dia? Qual é o significado da Páscoa para você? O que a Páscoa tem a ver com a sua história, com quem você é? Eu tenho refletido muito nesses últimos dias sobre o significado da Páscoa.
Tenho pensado muito sobre a importância da Páscoa. E eu me fiz uma pergunta. Imagina você, como seria um mundo sem a Páscoa? Como seria um mundo sem a Páscoa? Você consegue imaginar? Eu não estou dizendo o mundo sem o chocolate. Eu estou dizendo o mundo sem Jesus Cristo e o seu sacrifício. Para você é mais difícil passar um dia sem comer um chocolate ou um dia longe da presença de Jesus? Para você é mais difícil viver num mundo sem chocolate ou num mundo sem Jesus? Essas perguntas, elas parecem simplistas, mas na verdade elas revelam a nossa condição de vida hoje. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa para você? E eu estou te perguntando isso porque há duas maneiras de você enxergar a Páscoa. Há duas formas de você encarar a Páscoa. E uma é você assistir na perspectiva dos egípcios. E a outra é você vivê-la na perspectiva dos israelitas. Para os egípcios, a Páscoa representava tristeza e luto. Mas para os israelitas, a Páscoa representava libertação, salvação, mudança de mente, mudança de comportamento. E por isso a Páscoa era motivo de alegria e de festa. A diferença é que um assistiu a Páscoa acontecer, enquanto que o outro viveu a Páscoa no seu dia a dia. Você hoje se sente liberto da condenação do pecado e da morte eterna, da mesma forma que o povo de Israel se sentiu livre da escravidão do Egito? Ou você apenas tem assistido a Páscoa acontecer na vida de outras pessoas? Você hoje experimenta de uma nova vida em Cristo Jesus, de uma vida plena, ou você apenas tem comprado ovos de chocolate e assistido espetáculos musicais? Porque a Páscoa tem acontecido, a Páscoa um dia aconteceu na minha vida. O que a Páscoa significa para você? Estou te perguntando isso porque a história da morte e da ressurreição de Cristo não é uma história só para você ouvir falar. Não é uma história só para você assistir. A história da morte e da ressurreição de Cristo precisa fazer sentido na sua vida. Precisa ter um significado prático na sua vida. Qual é a sua ligação com a morte e ressurreição de Cristo? Qual foi o impacto que a ressurreição de Cristo trouxe na sua vida? Qual foi a mudança que a Páscoa trouxe para você? Qual foi o divisor de água? Qual é o significado prático da Páscoa no seu dia a dia? O que foi que a Páscoa fez com você? Sabe o que a Páscoa ela faz conosco hoje? Ela nos dá uma vida plena. A Páscoa nos oferece vida plena. A morte e a ressurreição de Cristo nos possibilita uma vida isenta da culpa, porque um dia Cristo já perdoou os nossos pecados. Por isso eu não preciso mais carregar essa culpa. Cristo nos perdoou. A garantia do perdão dele para todo aquele que se arrepende. A morte e a ressurreição de Cristo nos oferece uma vida livre da escravidão. Nós somos livres, como cantamos aqui. Agora, por causa da ressurreição de Cristo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos ser cheios da presença dele. Por causa da morte e da ressurreição de Cristo, nós não precisamos mais ter medo da morte, porque um dia Jesus Cristo derrotou a morte, e a morte já não tem mais poder sobre as nossas vidas. A morte já não é mais o nosso fim. A morte é a passagem para a nossa vida eterna ao lado de Deus. Por causa da ressurreição de Cristo, nós podemos ter certeza da vida eterna. Sabe o que a Páscoa ela faz conosco hoje? Além de nos oferecer vida plena, ela nos confronta. Ela confronta a nossa falta de fé. Ela confronta a nossa descrença. Maria Madalena teve dificuldade para reconhecer aquele homem que falava com ela como o mestre da vida dela, como o Senhor da vida dela. Mas sabe o que Jesus Cristo faz? Ele não fica com raiva dela. Ele não fica com ódio dela, não. Ele vai lá com todo amor e cuidado e ajuda Maria Madalena, a enxergá-lo como seu mestre, como seu Senhor. Tomé teve dificuldades para reconhecer Jesus Cristo como o Senhor. O que Jesus faz? Ele vai lá e ele briga com Tomé? Não. Ele vai lá e ele ajuda Tomé na sua falta de fé. Ele ajuda Tomé a acreditar. Os dois discípulos no caminho de Emaús, eles têm dificuldade de reconhecer aquele homem que estava ao seu lado como Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
E o que Jesus Cristo faz? Ele vai lá e ele ajuda aqueles discípulos a reconhecê-lo como Senhor. Paulo teve dificuldade de reconhecer Jesus como seu Senhor, e adivinha, Jesus vai lá e o ajuda na sua falta de fé. Deixa eu te dizer uma verdade. Isso é muito importante, presta bastante atenção. Ter dúvidas não é o problema. Ter dúvidas acerca de Jesus Cristo, do que Ele fez naquela cruz, do sacrifício dEle, da divindade dEle, da salvação dEle, ter dúvidas não é o problema. O problema é quando você pega essa dúvida e coloca como último estágio da sua vida. O problema é quando você pega essa dúvida e não deixa que nada mais esclareça a verdade para você. Ter dúvidas não é o problema é quando você impede que a verdade alcance o seu coração. E o que mais me impressiona nesse texto é que apesar das dúvidas, apesar das descrenças, Deus ele demonstra amor, Jesus ele demonstra cuidado na forma como ele iria curar cada uma daquelas pessoas. Alguns comentaristas dizem que para Maria Madalena, ele disse algo que na hora ela pescou que aquele era Jesus Cristo. Talvez tenha sido a forma como ele falou, talvez tenha sido uma palavra, eu não sei, mas ele usou algo que só Maria Madalena sabia, porque ele conhecia ela. O texto diz que com os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele pegou um pedacinho de pão, ele deu graças e ele repartiu. E no momento exato em que ele reparte o pão, as escamas caem e aqueles 2 homens conseguem reconhecer aquele como Jesus, o Senhor da vida deles. Para Tomé, Jesus não só dá as respostas que ele precisava, mas Jesus também deu as provas que ele precisava para crer. Jesus ele se importa com a sua dúvida. Jesus ele se importa com a sua falta de fé, com a sua descrença. E da mesma forma que ele sabia como cada um daqueles discípulos funcionava, ele também sabe como você funciona, porque foi ele que te fez. Por mais que para os teus pais você tenha sido um acidente, para Deus você não foi. Porque antes de você nascer ele já sonhava com você. Ele já pensava em você, você já estava no coração dele. Jesus ele te conhece. Ele sabe como funciona a sua mente. Ele sabe como funciona o seu coração. Ele sabe como te ajudar a ter fé nele, a acreditar nele. E ele quer te ajudar. Por isso, abra o seu coração. Abra o seu coração e deixe Jesus te ajudar na sua falta de fé. Porque o que você precisa entender é que toda essa história da morte e da ressurreição de Cristo, toda essa história do Antigo e do Novo Testamento tem a ver com você. Toda essa história tem a ver com você, porque quando tudo isso aconteceu, Deus ele tinha você na mente dele. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele tinha na mente os pecados que você ainda haveria de cometer. E é por isso que ele quer que você entenda que ele morreu por você e que ele ressuscitou por você, para que a partir da morte e ressurreição dele, você pudesse experimentar de uma vida nova, de uma vida diferente, de uma vida completamente diferente da vida que você tem levado. Uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de significado. Não uma vida na condição da morte, não uma vida escrava do pecado. Uma vida de liberdade, uma vida plena. Uma vida marcada pela presença dele. Por isso, apesar da dúvida, apenas abra o teu coração e deixe a Páscoa acontecer na sua vida. Porque mesmo você estando aqui fisicamente, mesmo você me ouvindo, você pode estar vivendo uma condição de morte. E talvez você até saiba do que eu estou dizendo. Muitos aqui podem estar experimentando de uma vida sem sentido, de uma vida sem significado, de uma vida sem propósito. Muitos aqui podem estar sem motivos para viver, sem razão, sem alegria para continuar vivendo e acordando dia após dia. Viver assim é viver numa condição de morte, uma vida escrava da dor, do ódio, da amargura, do sofrimento. Viver assim é viver numa condição de morte. Mas Deus não quer isso para você. Não é essa a vida que Deus planejou para você. Deus não planejou a morte. Deus não planejou a condição de morte para nós. Deus planejou a vida plena. Uma vida cheia de significado, uma vida cheia de amor. Por isso a Páscoa, ela é a vitória de Deus sobre tudo o que fere a vida. A Páscoa, ela é a passagem da morte para a vida.
E Jesus Cristo, através da sua ressurreição, Ele fez essa passagem da morte para a vida. E agora Ele nos convida para que nós possamos sair dessa condição de morte e entrar numa condição de vida. Apesar da dúvida, abra o teu coração e deixe Jesus te ajudar a crer. Deixe Jesus te ajudar a ter fé. Deixe a Páscoa acontecer de fato na tua vida. Sabe por quê, meu querido? A Páscoa é a festa da vida. A Páscoa é a festa da vida. Agora, se isso é uma verdade, se a Páscoa é a comemoração da vida, como é que nós devemos celebrar essa festa hoje? Como é que nós celebramos essa festa hoje? A primeira coisa que você precisa entender é que Deus deu a Páscoa para o povo celebrar uma vez por ano. Mas como Jesus Cristo, Ele ressuscitou num domingo, os discípulos, eles passaram a comemorar a vitória da vida, eles passaram a comemorar a vida, o relacionamento e a comunhão aos domingos. E essa festa que era anual passou a ser semanal. Mas o que eu quero te mostrar é que essa festa em torno da vida, ela não é nem anual e nem semanal, mas ela é uma festa diária. Ela é uma festa contínua. A partir da ressurreição de Cristo, essa festa não tem fim. Essa festa não acaba, porque tanto a paz quanto a alegria é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, é fruto do nosso relacionamento com Ele. Agora, se esta é uma festa diária, se essa é uma festa contínua, como é que nós celebramos essa festa? Como é que nós curtimos essa festa? 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 8 diz: Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Cristo é o Cordeiro da Páscoa. Portanto, nós não devemos mais celebrar essa festa com os pães que representam um pecado, a maldade, a malícia, mas agora com pães sem fermento, que representa a sinceridade, que representa a verdade, que representa a santidade. Ou seja, quando Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Ele nos mostrou que agora há um novo padrão de vida a ser vivido por nós, há um novo estilo de vida a ser praticado por nós. Mas a verdade é que hoje nós temos muitos cristãos acomodados, que não estão vivendo este estilo de vida que Deus estabeleceu. Como eles já sabem que eles vão para o céu, eles estão acomodados. Eles estão no comodismo, no conformismo. E por causa disso, eles continuam com os mesmos planos terrenos, os mesmos planos egoístas, os mesmos planos individualistas. Como eles já sabem que vão para o céu, eles estão acomodados. E por causa disso, eles continuam com o mesmo estilo de vida imoral, cometendo os mesmos pecados de sempre. Eles estão acomodados com o mesmo padrão de vida. Como eles já sabem que eles vão para o céu, eles estão acomodados e por causa disso, eles não estão nem um pouco preocupados em representar Deus na terra, em representar a santidade de Deus, em amar como Deus ama, em perdoar como Deus perdoa, em se humilhar como Deus se humilhou. Deixa eu te falar uma coisa. Ser salvo não é você apenas saber que você vai para o céu, é muito mais do que isso. Ser salvo não é apenas você saber que você tem a garantia da vida eterna, é muito mais do que isso. É você saber que agora existe um novo padrão de vida para você viver. Existe um novo estilo proposto por Jesus, um novo modelo que deve ser praticado por nós. Muitos têm dito por aí: eu era um drogado, mas agora não sou mais. Eu era um alcoólatra, mas agora não sou mais. Eu era um corrupto, mas agora não sou mais. Eu era um falso mentiroso, mas agora não sou mais. Mas a questão não é somente essa. A questão é, se você não é mais tudo isso, o que você é agora? Se você não pratica mais todas essas coisas, o que você está praticando agora? O que você está fazendo agora? Se você não é mais um pecador obstinado, o que você tem feito para ajudar outras pessoas a sair do lamaçal do pecado? Se você não é mais alguém que vive uma vida de promiscuidade, o que você tem feito para salvar outras vidas, para ajudar outras vidas? Se você não vive mais numa condição de morte, o que você tem feito para ajudar outras pessoas a encontrarem a vida? Porque o que nós precisamos entender
é que a morte de Cristo na sexta-feira ela cumpre o seu aspecto legal, mas a sua ressurreição no domingo, ela nos mostra que existe um novo modelo de vida para nós. Existe uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de falar. E é por isso que nós não podemos mais celebrar essa festa com pecado, mas nós devemos celebrar essa festa com verdade, com sinceridade e com santidade. E a santidade não é para que você veja Deus, porque você já viu. Aonde foi que você viu a Deus? Em Jesus Cristo, quando Ele morreu para te dar a vida eterna. Por isso você não busca a santidade para ver Deus, porque isso seria meritocracia, seria fazer por merecer. Isso não combina com Deus, porque Deus é graça. E provavelmente você tenha visto Deus quando você menos merecia. Portanto, a santidade agora é para que outras pessoas vejam Deus na sua vida, para que outras pessoas vejam Jesus na sua vida. Mas o que você precisa ter em mente é que tudo que o diabo faz na sua vida é para criar uma condição de medo, é para criar uma condição de impotência e de desespero. Sabe por quê? Porque se o diabo ele conseguir te deixar com medo, então você não vai conseguir fazer mais nada para salvar os outros. Tudo que você vai fazer é para salvar a si mesmo. E é exatamente por isso que o diabo ele tem trabalhado na área da enfermidade, nas realidades espirituais e na área da pobreza. Porque são justamente através dessas áreas que ele nos deixa numa sensação de impotência, desespero e medo. E diante de sentimentos como esse, nós não somos capazes de fazer mais nada para salvar o outro, mas agora tudo o que fazemos é para salvar as nossas próprias vidas, porque esta é a lei da sobrevivência. É ou não é? É verdade ou não é? Por isso, ao invés de você sair e expulsar um endemoniado, você não vai, você se esconde, você se afasta. Por quê? Porque você tem medo. Medo do quê? Medo do demônio passar para você. Medo do demônio expor os seus pecados. E aí você não quer se colocar em risco. E então você se afasta, porque você tem medo. E é exatamente por isso que a gente não está pensando em salvar o endemoniado. Nós estamos pensando só em salvar as nossas próprias vidas. É por causa disso que ao invés de sair nos hospitais orando pelos enfermos, você não vai, você fica na sua casa. Por quê? Porque você tem medo. Medo do quê? Medo de pegar uma doença contagiosa. E por causa disso você não impõe as suas mãos sobre os enfermos, porque você tem medo de pegar uma doença. E aí você se omite, você se cala. E ao invés de salvar os enfermos, você está pensando em salvar só a si mesmo. Exatamente por isso que ao invés de você repartir o que você tem, o que você ganha, os seus bens, você não reparte, mas você começa a acumular, a amontoar. Por quê? Porque a verdade é que você tem medo. Você tem medo de um dia perder tudo. E é exatamente por isso que a gente não está preocupado em salvar o pobre, mas a gente só está preocupado em salvar a gente mesmo. Mas o que você precisa entender é que você é um filho de Deus. Amém? E que porque você já é um filho de Deus, você já está salvo, você já tem a salvação, você já é abençoado. Portanto, você não precisa mais lutar pela sua própria salvação. Agora você pode trabalhar pela salvação de outros. Ser filho de Deus é saber que você já está salvo, e porque você já está salvo, você já tem o céu, você já tem a vida eterna. Portanto, você não precisa ter medo, mas agora você pode viver uma vida de ousadia, uma vida de fé. Ser filho de Deus é saber que a primeira coisa que Deus fez em relação a você foi te abençoar. Portanto, você não precisa correr atrás da bênção, você já é abençoado. Agora você pode repartir aquilo que Deus te deu. Agora você pode repartir aquilo que Deus tem confiado a você. O texto de Lucas, ele termina dizendo: tomando o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos. Isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O pão na ceia, ele representa o corpo de Cristo, que é partido em favor de nós. E Jesus, ele pega este pão, que representa o seu próprio corpo, e ele parte. E ao repartir, ele diz: façam isso em memória de mim. O que é para fazer em memória de Cristo? Comer ou repartir? Se é para repartir, por que a gente tem passado a vida inteira comendo primeiro? Se é para repartir, por que a gente come e depois só reparte do que sobra? Sabe como é que nós celebramos essa festa para Deus? Sabe como é que nós celebramos essa festa da vida? É quando nós aprendemos a repartir primeiro.
É quando nós repartimos as nossas vidas para que as pessoas vejam Jesus em nós. É assim que essa festa da vida é comemorada. Como é que Jesus curou os 2 discípulos no caminho de Emaús? Ele pegou o pão, ele repartiu. E o texto diz que no exato momento em que ele partiu o pão, a cegueira, as escamas caíram por terra e eles reconheceram aquele homem como o Senhor da vida deles. Como é que você acha que as pessoas vão ver Jesus Cristo hoje em dia? É através da sua vida repartida. As pessoas vão ter um encontro com Jesus quando começarmos a repartir as nossas vidas. E é interessante porque a Bíblia diz que haverá festa no céu quando? Quando um pecador se arrepender. Haverá alegria no céu quando? Quando um pecador se arrepender. Portanto, se queremos celebrar essa festa, a festa da vida no céu e na terra, nós precisamos repartir as nossas vidas, para que as pessoas possam ver Jesus em nós, e ao ver Jesus em nós, elas possam se entregar a Ele. Por isso amanhã, quando você for trabalhar, não trabalhe por você, não trabalhe para você, trabalhe pelos seus funcionários, trabalhe pelos seus colegas, trabalhe pelos seus clientes, trabalhe para melhorar a vida daquelas pessoas, trabalhe para fazer deste mundo um mundo melhor. Amanhã, quando você for se encontrar com o seu médico, não vá apenas para ser consultado, vá para fazer a diferença na vida dele. Amanhã, quando você for para a sua aula, não vá para dar trabalho para o seu professor, vá para ser luz, para ser sal na sua turma, vá para ser agente de transformação. Amanhã, quando você tiver uma reunião, vá para levar o amor de Deus, a esperança, a paz. Porque a verdade é que nós só celebramos essa festa quando aprendemos a amar como Deus ama, a perdoar como Deus perdoa e a repartir como Deus reparte. Celebramos a festa da Páscoa, celebramos a ceia, celebramos a nossa nova vida em Jesus Cristo quando repartirmos. Porque é só quando repartirmos que as pessoas veem Jesus, e é só quando elas veem Jesus que nós fazemos em memória dele. Porque é no exato momento em que repartimos que as pessoas o veem. Queria chamar a banda aqui na frente, e enquanto eles sobem, eu queria contar uma história, algo que aconteceu algumas semanas atrás. Algumas semanas atrás, teve aqui na igreja, na Iba Viva, uma assembleia da Arca. E essa assembleia, ela acabou muito rápido. Ela acabou mais rápido do que nós esperávamos. E como ela acabou muito rápido, eu fiquei até meio perdido, porque havia separado aquela noite para a assembleia. E quando a assembleia acabou, eu pensei, puxa, o que eu vou fazer agora, da meia-noite? Eu pensei, puxa, minha esposa, ela gosta muito de sorvete. Então eu vou passar lá no McDonald's, vou comprar um sundae e vou levar para ela tomar em casa. E foi isso que eu fiz. Saí daqui, passei no McDonald's, comprei um sundae. E quando eu estava lá no McDonald's, algo dentro de mim me disse, compra um lanche. E não foi a fome. E eu comprei um lanche. Não sabia exatamente para quê, mas comprei aquele lanche. Pensei que fosse para ela. E quando eu saí do McDonald's, eu peguei a estrada da boiada. E eu tentei pegar o primeiro retorno para voltar para minha casa. E quando eu fiz o primeiro retorno na estrada da boiada, e quando eu estava voltando ali, eu vejo um senhor caído no chão. Cabelos brancos, bem velhinho. E ele estava jogado na calçada. E naquela hora o Espírito Santo falou, para e ajuda ele. E eu respondi, não. Eu vou para minha casa porque o sorvete vai derreter. Eu vou para minha casa porque esse homem deve estar alcoolizado, ele deve estar bêbado e ele não vai me ouvir. Então, eu vou para casa. E eu fui para minha casa. Mas quando eu estava chegando pertinho da minha casa, o Espírito Santo começou a falar de novo. Você não pode deixar isso em branco. Você precisa fazer alguma coisa. Então eu voltei com o carro até o local onde ele estava. Parei o carro, liguei o pisca-alerta. E de dentro do carro mesmo eu perguntei, o senhor está bem? E eu pude ouvir uma voz bem fraquinha e trêmula responder, eu não consigo me levantar. Então eu abri a porta do meu carro, eu desci. Ele estava com um pouco de sangue nas pernas, talvez tivesse caído. Eu carrego ele nos braços, coloco dentro do meu carro. E quando eu entro no carro, eu pergunto, onde é que o senhor mora? Ele me disse, eu moro perto da rodoviária. E eu vou até a rodoviária e começo a rodar a região, mas ele não consegue se lembrar a rua dele. Ele não consegue se lembrar o nome da rua, o número da casa. Então, depois de rodar algum tempo, eu penso, puxa, tem uma rodoviária também no bairro Capela, talvez ele more lá. Eu vou até o Capela,
e eu começo a rodar a região ali próximo à rodoviária. E eu fico com este homem no meu carro por mais de 40 minutos. E quando eu chego na rua da casa dele, quando ele se lembra da casa, eu paro o carro na porta da casa dele. Eu olho para ele e eu digo: o senhor mora sozinho? E ele me disse assim: a minha família me abandonou. Os meus filhos não falam mais comigo, ninguém mais me visita. E eu pergunto para ele: o que o senhor faz da vida? E ele me respondeu: durante o dia eu faço bico carregando e descarregando o caminhão, para ter um pouquinho de dinheiro para comer. Eu olhei para ele e disse: o senhor não deve ter nada para comer, né? Ele falou: não, mas não se preocupe, eu vou dar um jeito. Eu falei: não, eu tenho aqui um lanche, está quentinho, eu acabei de comprar, esse lanche é para o senhor. E ele começou a chorar. E ele olhou para mim e ele disse assim: você é de Deus, né? Você é de Deus, né? E naquele momento eu fiquei pensando: puxa, eu não estou com nenhuma camisa estampada, um versículo ou um adesivo ou uma mensagem. No meu carro não tem nenhum adesivo, não tem nenhuma Bíblia aparente. Por que ele está perguntando se eu sou de Deus? Então eu fiz essa pergunta para ele: por que a pergunta? E ele me responde: porque só alguém que tem Deus no coração é capaz de fazer o que você está fazendo por mim. Porque é só no momento em que nós repartimos as nossas vidas é que as pessoas conseguem ver Deus em nós. É só no momento em que nós repartimos as nossas vidas que as pessoas conseguem ver Jesus Cristo em nós. E ali dentro do carro, nós oramos, ele aceitou Jesus e ele entrou para a sua casa. Na semana passada nós aprendemos com Israel, através de uma frase do Rubem Alves, que diz: a esperança nada mais é do que a memória projetada no futuro. E a ceia, ela nos traz a memória do que Cristo fez por nós, e por isso há esperança. Amém? Por causa daquilo que Cristo um dia fez por nós, há esperança. Há esperança para você que está aqui hoje, mas está vivendo numa condição de morte, numa vida escrava da dor, do sofrimento e da amargura. Há esperança para você que está aqui hoje, mas já não tem mais alegria para viver, razão para continuar vivo, forças para acordar mais um dia. Há esperança para você que o mundo tem dito que não há mais o que se fazer, que é causa perdida. Há esperança para você. Há esperança para você que a medicina já disse que não tem mais o que fazer. Há esperança para o seu casamento. Há esperança para os seus filhos. Por causa de Cristo, há esperança para a sua vida financeira. Há esperança para o seu futuro. E porque há esperança, esse aqui é um tempo de festa. É tempo de celebrar. Essa festa, ela não é mais anual. Essa festa, ela não é mais semanal. Essa festa agora, ela é diária. Por causa da ressurreição de Cristo, essa festa, ela não tem mais fim. Por isso, se você está vivendo numa condição de morte, eu te convido a fechar os seus olhos, para que você possa orar comigo, e para que a partir da morte e da ressurreição de Cristo, você venha experimentar a vida que Ele tem para te dar. Feche os seus olhos. Comece a se entregar a Jesus Cristo. Entrega para Ele o teu casamento. Para de dar soco em ponta de faca. Coloca esse casamento nas mãos de Jesus. Para de lutar sozinho. Deixe Jesus Cristo te ajudar. Entrega também os teus filhos. Por mais que está todo mundo dizendo que não há mais o que se fazer, não há mais esperança. Há esperança por causa de Cristo. Entrega o coração do teu filho a Jesus agora. Nós não podemos controlar o comportamento dos nossos filhos, mas nós podemos entregá-lo nas mãos de Jesus e pedir que o Espírito Santo governe a vida deles. Entregue a fonte da tua alegria nas mãos de Jesus, porque talvez você está experimentando essa tristeza, essa amargura, porque você está colocando a sua confiança em outra coisa que não é Cristo. Entrega o teu futuro nas mãos de Deus.
Não é o seu emprego que vai garantir a sua vida. Não é o seu salário que vai garantir a sua vida. Não são os seus bens, as casas e as empresas que você tem. O que vai garantir a sua vida é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. É Deus que te sustenta. E porque Cristo morreu e ressuscitou, há esperança para o seu futuro. Há esperança para a sua vida. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu vou te dar alguns segundos para que você possa se entregar. E nós vamos orar juntos. Pai querido, Pai amado, Pai de bondade, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra ela foi pregada. E a Tua palavra ela é viva e eficaz. E o que nós te pedimos é que o Teu Espírito Santo possa agir na vida de cada um que aqui está. Nós não sabemos quais têm sido as lutas, as dificuldades. Nós não sabemos quem aqui te conhece e quem não te conhece, mas o Senhor sabe. E o que nós sabemos, ó Deus, é que neste exato momento há pessoas se entregando ao Senhor. Há pessoas entregando o casamento, a vida financeira, colocando os filhos diante de Ti, colocando o futuro profissional nas Tuas mãos. E mais do que tudo isso, existem pessoas aqui entregando a vida delas diante do Senhor, reconhecendo que elas precisam de Ti, reconhecendo que elas precisam do Senhor como o Salvador da vida delas, ó Pai. E é por isso que eu peço ao Teu Espírito Santo que ministre uma palavra de salvação a essas vidas e que cele, Deus, esses corações com a salvação que vem de Ti, com a salvação que vem do alto. Através do Teu Espírito Santo, Pai, inunda os nossos corações de alegria, porque tanto a alegria quanto a paz é fruto do Teu Espírito Santo. Não depende das circunstâncias, é do Senhor, Deus. Por isso inunda o coração da Tua igreja, da Tua presença, da Tua paz, da Tua alegria. Que nós possamos sair daqui hoje cheios de esperança, porque um dia Jesus Cristo ressuscitou e Ele nos garantiu uma vida completamente diferente, uma vida plena. Então há esperança para nós. Não importa como o mundo está, não importa quanta violência, quanta corrupção há no mundo, há esperança. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, Senhor venceu o diabo. E é nisso que nós cremos, e é isso que enche o nosso coração de esperança, para continuarmos vivendo uma vida completamente diferente, uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de significado. Obrigado, Jesus, pela Tua presença no nosso meio, porque ela é real. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor que nos alcançou, pela Tua graça que nos alcançou, pelo Teu perdão. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Essa é a oração que nós te fazemos. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero te convidar a ficar em pé. Na sexta-feira, os discípulos eles estavam cabisbaixo porque eles estavam vendo Jesus Cristo ser açoitado, humilhado, morto, crucificado e enterrado. Mas a sexta-feira passou e o domingo chegou. E no domingo, Jesus mostrou que Ele havia derrotado a morte, Satanás e o pecado. No domingo, Jesus, Ele levantou da morte, Ele encheu o coração dos discípulos de esperança. E porque a esperança, e porque Jesus ressuscitou, e porque o domingo chegou, este é um tempo de festa, este é um tempo de celebrar, que você possa sair daqui cantando, que você possa sair daqui cheio de alegria, e que amanhã, quando você se encontrar com seus funcionários, você possa dizer, há esperança para vocês, que você ao se encontrar com seus filhos, você possa dizer, há esperança. Aonde quer que você estiver, que essa possa ser a mensagem que está no seu coração, porque este é um tempo de festa. Amém? Vamos celebrar? Adore ao Senhor.